tarde, torcedor! É quarta-feira, 6 de maio, e o Giro News FC está aqui com uma noite recheada de história. Semifinal de Champions League com 9 gols no primeiro jogo, brasileiros em campo pela Libertadores e Sul-Americana e uma galera que precisa muito da vitória hoje. Confira a agenda completa! Pela Champions League jogam Bayern versus PSG, às 16 horas com transmissão na TNT e Prime Video. Pela Sul-Americana jogam Audax Italiano versus Vasco, às 19 horas com transmissão no Paramount Plus. Pela Libertadores jogam Independiente Rivadavia versus Fluminense, às 21h30 com transmissão na ESPN, Disney Plus, Globo e GETV. Também pela Libertadores no mesmo horário jogam Santa Fé versus Corinthians, na Globo, GETV e Paramount Plus. Pela Sul-Americana jogam Botafogo versus Racing às 21h30 no Paramount Plus. Fechando a noite tem Libertadores, Universidade Católica versus Cruzeiro, às 23 horas na ESPN e Disney Plus. Às 16 horas, o maior jogo do dia. Bayern versus PSG na Allianz Arena de Munique pela semifinal da Champions League, segundo jogo. O agregado tá 5-4 pro PSG após um primeiro jogo histórico, o mais artilheiro na história das semifinais da Champions. Kvaratskhelia e Dembélé marcaram 2 cada em Paris. Harry Kane abriu pro Bayern e Luiz Dias fechou o placar em 5-4. Agora Vincent Kompany precisa reverter o resultado em casa para levar o Bayern à final. Do lado do PSG de Luiz Henrique, o elenco tá praticamente completo, com Dembélé, Kvaratskhelia, Dui e Vitinha disponíveis. O árbitro é o português João Pinheiro. Bayern tem vantagem histórica em casa na Champions. Perdeu apenas um dos últimos 29 jogos europeus no Allianz. Com 3,23 gols por jogo na temporada, o melhor ataque da competição, espere uma chuva de finalizações e volume ofensivo altíssimo dos dois lados. Jogo praticamente certo de ter ambos marcando. Se tá gostando do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e escrever nos comentários os jogos que você quer ver amanhã. Abrindo a programação deste lado do oceano, às 19 horas, o Vasco enfrenta o Audax Italiano no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, pelo grupo G da Sul-Americana. Os dois times chegam empatados com 4 pontos e quem vencer assume a liderança isolada. Mas atenção, o Vasco viaja com um time reserva. Renato Gaúcho segue suspenso e o interino Alexandre Mendes levou uma delegação cheia de jovens da base, como Fusato no gol, Ramon Rique, Spinelli e Nuno Moreira. O destaque Adson ficou no Rio por precaução. O gramado sintético do estádio pode agravar seu problema no joelho. Do lado do Audax, o técnico Gustavo Lema tem o elenco quase completo, perdendo apenas o volante Nicolás Aedo com fratura no tornozelo. Os chilenos ganharam na Vila Belmiro na segunda rodada, de virada, com gols de Michael Vaduli e Franco Trojanski, e chegam confiantes. Fique atento, o Vasco fora de casa em 2026 é uma equipe muito diferente. São apenas 2 vitórias em 13 jogos longe de São Januário. Audax favorito pela situação. O volume de faltas tende a ser baixo, com o Vasco recuado e o Audax com a bola. Às 21h30, 3 jogos simultâneos. No estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, o Fluminense visita o Independiente Rivadavia pelo grupo C da Libertadores, na ESPN, Globo e Disney Plus. O Rivadavia é o único time com aproveitamento perfeito na fase de grupos, 9 pontos em 3 jogos. O técnico Alfredo Berti poupou todos os titulares no empate com o Aldosivi no fim de semana, então chega com força máxima. Alex Arce, paraguaio artilheiro do grupo com 4 gols, é o grande perigo dos argentinos. O Flu chega em situação crítica, apenas 1 ponto, pior início da história do clube na Libertadores. Lúcio Acosta retorna de lesão no joelho, mas deve começar no banco. Facundo Bernal está suspenso e Martinelli segue lesionado. O Rivadavia venceu de virada no Maracanã na segunda rodada. Espere um jogo físico com volume ofensivo dos argentinos. Os últimos 5 jogos do Rivadavia em casa acabaram com 2 ou mais gols. Também às 21h30 pelo grupo E da Libertadores, o Corinthians visita o Santa Fé no El Campín, em Bogotá, Colômbia. Globo, GETV e Paramount Plus. O timão de Fernando Diniz lidera o grupo com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Uma vitória confirma a classificação antecipada. Santa Fé é lanterna com apenas 1 ponto. Do lado do Corinthians, a lista de desfalques segue longa. Memphis Depay, Kaique, João Pedro Choca, Hugo Farias, Charles, Pedro Milans e Guinegão estão todos no DM. A boa notícia é o retorno de André Carrillo, que se recuperou de lesão, além de Gustavo Henrique e Mateuzinho, que voltam de suspensão.
Rodrigo Garro e Yuri Alberto são as principais referências. Do lado colombiano, o centroavante Hugo Rodalega, veterano de 41 anos, ainda é o principal nome ofensivo do Santa Fé de Pablo Repeto. Jogo com Corinthians controlando a bola, Diniz usa a posse como arma. Atenção às finalizações de Garro de meia distância, padrão recorrente do timão. Mais uma vez às 21h30, Botafogo e Racing Clube no Newton Santos pelo Grupo E da Sul-Americana, Paramount Plus. O glorioso de Franklin Carvalho lidera com 7 pontos, 3 à frente do Racing. O Botafogo vem de derrota surpreendente pro Remo por 2-1 no sábado, encerrando sequência de 9 jogos sem perder. Arthur Cabral e Edenilson são as principais referências. O Racing de Gustavo Costa chega em má fase, uma vitória nos últimos 5 jogos. Valentim Carboni segue fora com lesão no ligamento cruzado. O Racing sofreu gols em 2 dos 3 jogos da fase de grupos, incluindo a derrota por 3-2 pro próprio Botafogo, com Danilo decidindo nos acréscimos. O Botafogo marcou gols em todos os 3 jogos da Sul-Americana, totalizando 8 tentos. Espere volume ofensivo alto do Glorioso e jogo físico com o Racing tentando neutralizar pelas pontas com Martirena e Konechny. E pra fechar a noite às 23 horas, o mais decisivo de todos, Universidade Católica versus Cruzeiro no Claro Arena em Santiago pelo grupo D da Libertadores, ESPN e Disney Plus. Os 3 times do grupo, Católica, Cruzeiro e Boca Juniors, chegam à 4ª rodada igualados com 6 pontos. O critério de desempate é o confronto direto e a UC lidera com 3 gols marcados nos duelos da chave. Uma derrota coloca o Cruzeiro fora da zona de classificação direta. O Raposa vem de derrota no clássico pro Atlético Mineiro por 3-1 no sábado. O único desfalque confirmado é o atacante Bruno Rodrigues, com edema muscular. Do lado da Católica, do técnico Daniel Garneiro, Fernando Zampedri, artilheiro histórico do clube com mais de 150 gols, é a alma do ataque. Ponto de atenção: Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira estão pendurados, um amarelo e ficam fora na próxima rodada. Jogo com cara de aberto e ambos marcando, padrão dos confrontos diretos desta chave. Essa é a nossa quarta-feira, 6 jogos, 2 continentes e uma Champions League que promete mais 9 gols. Boa noite, não perca nenhum lance.